Você já se perguntou por que os grandes líderes nunca revelam seus segredos mais poderosos? O que eles sabem que você não sabe? Eu sou Jim Rohn, e hoje vou te contar a verdade oculta que separa os líderes de elite dos seguidores comuns. Isso não é teoria, é o que vi em décadas transformando pessoas comuns em gigantes da liderança. Mas atenção, se você não está pronto para ouvir o que a maioria nunca entenderá, feche este vídeo agora, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensa sobre sucesso. Antes de continuar, comenta aí. Você acredita que os melhores líderes escondem estratégias de propósito? E não se esqueça de salvar este vídeo. Ele vai valer ouro quando você descobrir o segredo no final. Vamos começar. Você já observou como os grandes líderes parecem ter uma aura de mistério ao seu redor? Eles não falam tudo o que sabem, não revelam todos os seus movimentos, e ainda assim conseguem inspirar multidões e alcançar resultados extraordinários. Qual é o segredo por trás disso? Hoje, eu vou te revelar o que os líderes de elite nunca contam, e porque esse silêncio é justamente o que os torna poderosos. Imagine um general em meio a uma batalha. Ele não grita seus planos para o inimigo, certo? Da mesma forma, os verdadeiros líderes entendem que algumas estratégias devem ser guardadas, não por egoísmo, mas por sabedoria. E se eu te dissesse que essa mesma discrição pode ser a chave para você escalar novos patamares na sua carreira, nos seus negócios, ou até mesmo na sua vida pessoal? Mas atenção, isso não é sobre manipulação. É sobre entender que certas lições só são absorvidas quando você as descobre por si mesmo. Os grandes mentores como eu, Jim Rohn, não entregam tudo de bandeja. Eles dão as pistas, mas deixam você conectar os pontos. Por quê? Porque é no processo de busca que a verdadeira liderança nasce. Agora, quero que você reflita. Quantas vezes você já compartilhou demais e perdeu o poder da surpresa? Comenta aí embaixo se você já passou por isso. E não se esqueça, os líderes mais sábios são aqueles que sabem quando falar e principalmente quando calar. Essa é a primeira lição. Nos próximos minutos você vai descobrir exatamente como aplicar esse princípio na sua vida. Fique até o final, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. O que realmente separa um líder comum de um líder extraordinário? Não é apenas inteligência, carisma ou sorte. Existe uma diferença crucial que poucos percebem. Os grandes líderes dominam a arte da discrição estratégica. Eles sabem que certas verdades, quando reveladas no momento errado, perdem todo o seu poder. Você já parou para pensar por que figuras históricas como Steve Jobs, Nelson Mandela ou até mesmo grandes generais mantinham certos planos em absoluto sigilo? Não era por acaso. Era por estratégia. Aqui está uma verdade dura. Quando você compartilha cada detalhe dos seus objetivos com todo mundo, você está inadvertidamente dando às pessoas o poder de duvidar, criticar ou até sabotar seus sonhos. Os líderes de sucesso entendem isso instintivamente. Eles alimentam sua visão em silêncio, permitindo que ela ganhe força longe dos olhos daqueles que não estão preparados para entendê-la. Isso não significa ser fechado ou desconfiado. Significa ter sabedoria para saber que algumas sementes só germinam quando plantadas no solo certo. Pense no exemplo de um atleta de elite. Ele não anuncia todos os seus treinos secretos, suas táticas de recuperação ou seu mindset exato antes de uma competição. Por quê? Porque o verdadeiro poder está na execução, não na conversa. O mesmo vale para você. Quantas vezes você já falou demais sobre um projeto antes mesmo de colocá-lo em prática, só para perder a motivação no caminho? Os líderes eficazes evitam esse erro. Eles falam menos e fazem mais. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Essa discrição não é sobre esconder algo do mundo. É sobre respeitar seu próprio processo. Quando você guarda certas coisas para si, está dando a si mesmo o espaço para crescer sem a pressão externa. É como uma árvore que se fortalece longe do vento antes de enfrentar a tempestade. Você quer ser um líder ou apenas mais um que fala muito e realiza pouco?
Eu desafio você a fazer um teste esta semana. Escolha um objetivo importante e não fale sobre ele com ninguém. Apenas haja em silêncio. Observe como essa simples mudança altera sua energia e foco. Depois volte aqui e me conte nos comentários o que aconteceu. Você vai se surpreender com os resultados. E lembre-se, os melhores líderes não são os que fazem mais barulho. São os que entendem o poder do silêncio estratégico. Agora, se você está gostando dessas revelações, não vá embora ainda. Porque no próximo segmento vou te mostrar como os maiores líderes da história usavam essa mesma estratégia para tomar decisões que mudaram o mundo. Você vai descobrir que esse princípio vai muito além do que imagina. E o melhor, você pode começar a aplicar ainda hoje. Mas antes de continuarmos, quero saber, qual área da sua vida você acha que mais precisa desse tipo de descrição? Sua carreira? Seus relacionamentos? Seus projetos pessoais? Deixe sua resposta abaixo porque eu vou usar isso para tornar os próximos minutos ainda mais valiosos para você. E se isso está fazendo sentido, não esqueça de curtir esse vídeo. Isso me ajuda a saber que estou no caminho certo para trazer o conteúdo que realmente faz diferença na sua vida. Porque no final do dia, liderança não é sobre status ou títulos, é sobre impacto. E o impacto real começa quando você entende o que vale a pena compartilhar e o que deve ser guardado como um trunfo pessoal. Essa é a lição que poucos aprendem, mas que separa os verdadeiros líderes dos eternos seguidores. Você está pronto para fazer parte do primeiro grupo? Então vamos em frente, porque o próximo ensinamento pode ser justamente o que faltava para sua virada de jogo. Você quer saber qual é o hábito mais subestimado dos grandes líderes? É algo tão simples que a maioria ignora completamente. E pior, quando eu revelar, você provavelmente vai subestimar no início. Mas é exatamente essa simplicidade que faz toda a diferença. Os verdadeiros líderes dominam uma habilidade que parece básica, mas que 99% das pessoas executam errado: a arte de ouvir. Não o ouvir superficial, mas a escuta ativa e estratégica. Quantas vezes hoje mesmo você esteve em uma conversa pensando na sua resposta antes da pessoa terminar de falar? Os maiores líderes da história tinham uma característica em comum: eles ouviam mais do que falavam. Warren Buffett, considerado o investidor mais bem-sucedido do mundo, passa 80% do seu tempo lendo e ouvindo. Ele mesmo diz que seu sucesso vem mais da capacidade de absorver informações do que de falar. E aqui está o ponto crucial que você precisa gravar na mente. Quando você fala, você apenas repete o que já sabe. Mas quando ouve, tem a chance de aprender algo novo. Imagine você em uma negociação importante. A tentação de mostrar todo o seu conhecimento é enorme, não é? Mas e se eu te disser que ficar calado nos momentos certos dá muito mais poder? Quando você resiste ao impulso de responder imediatamente, 3 coisas mágicas acontecem. Primeiro, você ganha tempo para processar melhor a informação. Segundo, a outra pessoa se sente verdadeiramente ouvida. E terceiro, e mais importante, você assume o controle psicológico da situação. Experimente isso na próxima reunião importante. Faça uma pergunta estratégica e depois fique em silêncio. Conte mentalmente até 7, enquanto mantém contato visual. Você vai se surpreender com quantas pessoas continuam falando e revelando informações cruciais simplesmente porque não suportam o silêncio. Esse é um dos segredos mais poderosos dos negociadores de elite, e pode ser seu também a partir de hoje. Mas atenção, ouvir não significa ser passivo. Liderança exige ação. A diferença está em agir no momento certo, com base nas informações que você coletou através da escuta ativa. Quantas oportunidades você já perdeu por falar quando deveria ter ouvido? Quantas vezes prejudicou um relacionamento por não ter dado o espaço necessário para a outra pessoa se expressar? Agora eu quero que você reflita sobre isso. Qual foi a última vez que você realmente ouviu alguém sem interromper, sem formular respostas mentais, apenas absorvendo completamente o que estava sendo dito? Se está difícil lembrar, talvez esteja na hora de repensar sua abordagem. Os melhores líderes sabem que a verdadeira comunicação começa quando a boca está fechada,
e os ouvidos e a mente estão abertos. Esta semana, faça um exercício transformador. Em cada conversa importante, pratique o que chamo de escuta 70-30. Ouça 70% do tempo e fale apenas 30%. Anote os resultados depois de 3 dias. Você vai perceber padrões incríveis surgindo. Informações que antes passavam despercebidas, nuances que mudam completamente o entendimento das situações. E quando você dominar essa habilidade, terá em suas mãos uma das ferramentas mais poderosas da liderança eficaz. No próximo segmento, vamos explorar como os grandes líderes transformam essa informação coletada através da escuta em ações concretas. Porque de nada adianta ouvir se você não souber o que fazer com o que aprendeu. E se você está achando valioso até aqui, mostre que está acompanhando. Deixe seu comentário sobre qual destas técnicas você vai aplicar primeiro. Sua interação ajuda a moldar os próximos conteúdos para trazer ainda mais valor para você. Lembre-se, em um mundo onde todos querem falar, o verdadeiro poder está em saber ouvir. Mas isso é apenas a primeira camada. O que vem a seguir vai te mostrar como os maiores líderes transformam essa informação em resultados extraordinários. E você? Está preparado para dar esse próximo passo? Porque quando você combina a escuta estratégica com a ação focada, não há limite para o que pode alcançar. Existe uma diferença abissal entre saber algo e realmente colocar em prática. E é aqui que a maioria esbarra. Você pode conhecer todas as técnicas de liderança, estudar os maiores líderes da história, mas se não aplicar com consistência, tudo vira apenas teoria. Os grandes líderes entendem isso profundamente. Eles não acumulam conhecimento, eles transformam conhecimento em ação diária. Quantos livros você já leu este ano que realmente mudaram sua forma de agir? Quantos vídeos inspiraram mudanças concretas na sua rotina? Aqui está uma verdade desconfortável. Conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. E conhecimento aplicado consistentemente ao longo do tempo é o que cria legados. Pense nos maiores líderes que você admira. O que os torna especiais não é o que sabem, mas o que fazem com o que sabem, dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando. Essa disciplina invisível é o verdadeiro divisor de águas. Mas por que tantas pessoas travam na hora da ação? O medo do erro paralisa mais do que a falta de conhecimento. E aqui está o segredo que os líderes de elite compreendem. Eles não esperam ter certeza absoluta antes de agir. Eles agem, analisam os resultados, ajustam a rota e seguem em frente. Esse ciclo de ação, avaliação, ajuste é o motor do crescimento real. Você prefere ser alguém que espera as condições perfeitas ou alguém que cria resultados com o que tem agora mesmo? Experimente este exercício transformador. Escolha um princípio de liderança que você aprendeu recentemente e aplique de forma consistente pelos próximos 21 dias. Não importa quão pequeno pareça, o importante é a consistência. Pode ser a escuta ativa que mencionamos, pode ser o silêncio estratégico, pode ser tomar decisões mais rápidas. O que importa é criar o hábito de converter conhecimento em ação. Depois desse período, avalie os resultados. Você vai se surpreender com o poder da aplicação consistente. Os maiores líderes não são aqueles que sabem mais, mas aqueles que transformam o saber em fazer de maneira mais eficaz. Eles entendem que a excelência não é um ato isolado, mas um hábito construído dia após dia. Quantas oportunidades você já perdeu por saber exatamente o que fazer, mas não ter tomado a ação necessária? Esse é o gap que precisa ser fechado urgentemente se você quer alcançar novos patamares. Agora eu quero que você faça uma promessa para si mesmo. A partir de hoje, toda nova lição importante que aprender, você vai imediatamente identificar como pode colocá-la em prática, mesmo que em pequena escala. Não deixe para amanhã o insight que pode mudar seu hoje. E quando fizer isso, volte aqui e compartilhe nos comentários como foi sua experiência. Sua jornada pode inspirar outros a saírem da teoria para a ação. Porque no final das contas, liderança não se aprende nos livros, se constrói nas decisões do dia a dia, nos momentos em que você escolhe agir diferente, pensar diferente, ser diferente.
E se você está acompanhando até aqui, significa que tem tudo o que precisa para dar esse salto. A única pergunta que resta é: você vai continuar apenas sabendo ou vai começar a fazer de verdade? No próximo segmento, vamos revelar como os grandes líderes mantêm a disciplina necessária para transformar a ação em resultados extraordinários. Porque saber aplicar é importante, mas manter a constância é o que realmente separa os bons dos excepcionais. E você? Está preparado para descobrir como construir essa disciplina de aço? Porque quando você dominar esse aspecto, nenhum objetivo estará fora do seu alcance. O que mantém um líder no caminho quando tudo parece desmoronar? Não é talento, não é sorte, não é inteligência. É uma qualidade que poucos cultivam deliberadamente: resiliência estratégica. Os grandes líderes não são aqueles que nunca caem, mas aqueles que sabem como se levantar de maneira mais inteligente a cada queda. E aqui está o paradoxo. As maiores lições de liderança você não aprende nos momentos de glória, mas nos momentos de crise. Quantas vezes você já enfrentou um obstáculo que parecia intransponível, só para descobrir depois que foi exatamente o que precisava para crescer? A resiliência não é sobre ser duro o suficiente para aguentar pressão. É sobre ser flexível o suficiente para se adaptar e aprender com cada desafio. Pense no bambu. Ele sobrevive aos furacões não porque é rígido, mas porque sabe dobrar-se sem quebrar. Essa metáfora contém um dos segredos mais profundos da liderança duradoura. Você tem sido como o carvalho, que resiste até cair, ou como o bambu, que se adapta e permanece, mas como desenvolver essa resiliência estratégica? O primeiro passo é mudar sua relação com o fracasso. Para o líder comum, o erro é um inimigo a ser evitado. Para o líder extraordinário, cada tropeço é um laboratório de aprendizado. Thomas Edison não falhou 1000 vezes ao inventar a lâmpada. Ele descobriu 1000 maneiras que não funcionavam. Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. Quando foi a última vez que você analisou um fracasso seu com essa mentalidade de aprendiz? Aqui está um exercício poderoso. Faça uma lista dos 3 maiores fracassos da sua carreira. Agora, ao lado de cada um, escreva 3 lições concretas que você extraiu daquela experiência. Você vai perceber que o valor real desses eventos não estava no resultado imediato, mas no crescimento que eles provocaram. Essa é a essência da resiliência estratégica: transformar pedras no caminho em degraus para o próximo nível. Os líderes mais admiráveis da história têm uma característica em comum: suas biografias estão repletas de reviravoltas, não de caminhos lineares. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Oprah Winfrey foi considerada inadequada para a TV. Walt Disney faliu antes de criar seu império. O que os diferenciou não foi a ausência de fracassos, mas a capacidade de usar esses fracassos como combustível. E você? O que está fazendo com as pedras que a vida joga no seu caminho? Esta semana, quando enfrentar um obstáculo, faça a si mesmo 2 perguntas poderosas. O que isso está tentando me ensinar? E como posso usar isso para me tornar melhor? Essa simples mudança de abordagem vai transformar seus desafios em aliados. E quando você fizer essa descoberta, volte aqui e compartilhe nos comentários como foi sua experiência. Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa para continuar. Porque no final das contas, liderança não é sobre evitar tempestades, é sobre aprender a navegar nelas. E cada crise que você enfrenta está preparando você para um nível de impacto que ainda não pode imaginar. O que vem a seguir vai te mostrar como os grandes líderes não apenas sobrevivem às adversidades, mas as usam para criar vantagens competitivas. Você está pronto para descobrir como transformar seus pontos fracos em sua maior força? Porque quando você dominar essa arte, nenhum desafio será grande demais. Qual é o recurso mais valioso que um líder pode dominar? Não é tempo, não é dinheiro, não é conhecimento. É algo que você possui em quantidade limitada todos os dias e que, uma vez gasto, nunca pode ser recuperado: sua energia mental. Os grandes líderes não gerenciam apenas seu tempo.
Eles governam com maestria seus estados emocionais e focos cognitivos. Você já parou para analisar como distribui sua energia ao longo do dia? Está investindo nas atividades que realmente movem a agulha ou está desperdiçando força mental em trivialidades? Aqui está uma verdade que vai contra a sabedoria convencional. Produtividade não é sobre fazer mais coisas. É sobre fazer as coisas certas com o máximo de energia e foco. Warren Buffett já disse que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e muito bem-sucedidas está em dizer não para quase tudo. Essa é a essência da gestão estratégica de energia. Quantas vezes esta semana você disse sim quando deveria ter dito não? Quantas tarefas de baixo valor estão drenando sua capacidade de se concentrar no que realmente importa? Os líderes de alto desempenho funcionam como atletas de elite da mente. Eles entendem que a energia mental é finita e precisa ser recarregada. Você não espera seu celular descarregar para colocá-lo na tomada, certo? Então por que faz isso com seu cérebro? A ciência é clara. Tomamos decisões melhores quando estamos descansados, alimentados e emocionalmente equilibrados. E ainda assim, quantas decisões importantes você já tomou enquanto estava exausto, estressado ou distraído? Experimente esta técnica usada por CEOs de multinacionais. Divida seu dia em blocos de energia, não em blocos de tempo. Reserve seus períodos de máxima clareza mental para as decisões e tarefas mais críticas. Use os momentos de menor energia para atividades rotineiras que não exigem criatividade. Parece simples, mas quantas pessoas você conhece que realmente estruturam seus dias dessa forma? Essa pequena mudança pode dobrar sua produtividade sem aumentar suas horas de trabalho. Mas atenção! Gerenciar energia não é apenas sobre trabalho, é sobre equilíbrio. Os melhores líderes sabem que momentos de descanso, lazer e conexão humana não são luxos, são necessidades estratégicas. Você consegue se lembrar da última vez que tirou um tempo verdadeiramente dedicado ao descanso, sem culpa e sem pensar no trabalho? Se a resposta é não lembro, esse é um sinal claro de que sua gestão de energia precisa de ajustes. Esta semana, faça um experimento radical. Monitore sua energia como faria com suas finanças. Anote a cada hora como está seu nível de foco, clareza e motivação. Identifique os padrões. Descubra seus horários de pico. E então comece a agendar suas tarefas mais importantes de acordo com esses ciclos naturais. Depois de 7 dias, avalie a diferença. Você vai se surpreender com o quanto mais pode realizar quando para de lutar contra seus ritmos naturais e começa a trabalhar com eles. Quero que você reflita agora. Qual é a atividade que mais drena sua energia mental sem trazer resultados significativos? Pode ser uma reunião desnecessária, uma distração digital ou até um hábito negativo. Comprometa-se a eliminar ou reduzir drasticamente essa drenagem de energia a partir de hoje. E quando fizer isso, volte aqui e compartilhe nos comentários o que mudou e como se sente. Sua experiência pode ajudar outros a tomarem consciência de seus próprios vazamentos de energia, porque liderança de verdade começa com autoliderança. E você não pode liderar outros efetivamente se não consegue liderar a si mesmo primeiro. No próximo segmento, vamos revelar como os maiores líderes recarregam suas energias e mantêm níveis extraordinários de desempenho por décadas, não apenas por semanas. Você está pronto para descobrir os rituais secretos que separam os líderes momentâneos dos lendários? Porque quando você dominar a arte de gerenciar sua energia mental, todo o resto se tornará mais fácil, mais fluido e mais gratificante. O que realmente faz um líder ser seguido não por obrigação, mas por inspiração. Não é o cargo, não é o salário, não é o poder formal. É uma qualidade intangível que poucos desenvolvem conscientemente. Autenticidade estratégica. Os grandes líderes não fingem ser perfeitos. Eles são genuinamente humanos com vulnerabilidades e dúvidas, mas sem perder a autoridade. Você já parou para pensar por que algumas pessoas naturalmente atraem seguidores, enquanto outras precisam exigir obediência?
A resposta está em uma combinação poderosa de verdade interior e expressão exterior. Aqui está um paradoxo fascinante. Quanto mais autêntico você se torna, mais influência exerce. Mas atenção, autenticidade não significa revelar tudo o tempo todo. Os líderes mais eficazes sabem equilibrar transparência com discrição. Eles compartilham o suficiente para criar conexão, mas mantêm reservas estratégicas para preservar sua liderança. Você consegue identificar esse equilíbrio nas pessoas que admira? Quantas vezes você mesmo já exagerou em um extremo ou outro, seja sendo fechado demais ou aberto demais? Os líderes que deixam legados duradouros entendem que a autenticidade não é sobre ser espontâneo o tempo todo. É sobre ser deliberado na construção de uma persona que seja tanto eficaz quanto verdadeira para quem você realmente é. Pense em Mandela. Ele não era perfeito, mas era profundamente autêntico em seu compromisso com a reconciliação. Essa autenticidade focada em propósito é o que conquistou milhões. Qual é o propósito central que guia suas ações como líder? Quando foi a última vez que você refletiu sobre isso? Mas como desenvolver essa autenticidade estratégica? Comece identificando seus valores fundamentais. Aqueles princípios pelos quais você estaria disposto a sacrificar vantagens imediatas. Depois, examine como esses valores se manifestam em suas decisões diárias. A coerência entre valores e ações é o que gera confiança genuína. Você consegue listar seus 3 valores principais de liderança? E mais importante, suas escolhas recentes refletem esses valores? Experimente este exercício transformador. Nesta semana, em cada decisão importante, pause e pergunte-se: esta escolha está alinhada com quem eu verdadeiramente quero ser como líder? Não com quem os outros esperam que você seja, mas com sua versão mais autêntica. Anote as situações em que sentiu esse alinhamento e aquelas em que percebeu dissonância. Esses insights serão valiosos para seu desenvolvimento. Os maiores líderes não são aqueles que nunca mudam de opinião, mas aqueles que conseguem evoluir sem perder seu núcleo essencial. Eles entendem que a autenticidade não é rigidez, é fidelidade aos princípios enquanto se adapta aos métodos. Quantas vezes você se pegou fingindo concordar com algo que não acreditava só para evitar conflito? Qual foi o custo dessa escolha para sua credibilidade como líder? Agora eu quero que você faça uma promessa a si mesmo. A partir de hoje, em pelo menos uma situação por dia, você vai expressar sua verdadeira opinião com respeito, mas sem medo. Pode ser em uma reunião, em uma conversa difícil, ou mesmo ao estabelecer um limite pessoal. Depois, volte aqui e compartilhe como foi essa experiência. Qual foi o impacto em seus relacionamentos e em sua própria autoestima? Porque no final das contas, as pessoas não seguem títulos, seguem indivíduos em quem acreditam. E a crença genuína só nasce quando percebem autenticidade. No próximo segmento, vamos explorar como os grandes líderes constroem equipes extraordinárias através dessa mesma autenticidade. Você está preparado para descobrir como transformar sua verdade interior em influência exterior? Porque quando você dominar essa arte, não precisará mais exigir respeito. Ele virá naturalmente. E essa é a marca dos verdadeiros líderes. Existe um mito perigoso que impede milhares de potenciais líderes de alcançarem seu verdadeiro impacto. A ideia de que liderança é uma jornada solitária. Nada poderia estar mais longe da verdade. Os grandes líderes não constroem impérios sozinhos. Eles dominam a arte de multiplicar seu potencial através dos outros. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. O verdadeiro poder não está em reunir seguidores, mas em desenvolver novos líderes. Você já parou para analisar quantas pessoas você elevou ao longo da sua jornada? Quantos talentos você ajudou a florescer? A diferença entre um chefe e um líder visionário está exatamente nesse ponto. Enquanto o chefe controla tarefas, o líder liberta potencial. Enquanto o chefe quer dependência, o líder cultiva autonomia. Pense nos mentores mais marcantes da sua vida. O que fez a diferença não foi o que eles fizeram por você, mas o que eles ajudaram você a enxergar em si mesmo.
Essa é a essência da liderança multiplicadora. Você está criando dependência ou capacidade nas pessoas ao seu redor. Mas como desenvolver essa habilidade de multiplicar líderes? Comece com uma mudança de mentalidade. Pare de se perguntar: como posso fazer isso melhor? E comece a perguntar: quem posso desenvolver para fazer isso melhor? Essa simples reorientação de foco transforma sua liderança de limitada a escalável. Os maiores líderes da história não são lembrados por suas habilidades pessoais, mas por seu legado de outros líderes que inspiraram. Você quer ser lembrado pelo que conquistou sozinho ou pelo que possibilitou que outros conquistassem? Experimente este exercício transformador. Identifique 3 pessoas em sua equipe ou círculo com potencial não totalmente explorado. Nos próximos 30 dias, invista tempo intencional em desenvolver uma habilidade específica em cada uma delas. Não faça por elas. Mostre como fazer, depois dê espaço para praticarem. Observe como essa abordagem gera crescimento tanto para eles quanto para você. Depois desse período, avalie os resultados. Você vai descobrir que ensinar é a melhor forma de aprender. Aqui está uma verdade contra-intuitiva. Quanto mais você compartilha poder, mais poder você realmente tem. Os líderes que retêm controle acabam limitados por sua própria capacidade. Os líderes que distribuem autoridade criam organizações que podem crescer além de seus limites pessoais. Quantas oportunidades você já perdeu por querer manter as rédeas muito apertadas? Qual foi o custo desse controle excessivo para o crescimento do seu time? Esta semana, desafie-se a delegar não apenas tarefas, mas também autoridade real. Dê a alguém um projeto completo, com liberdade para falhar e aprender. Ofereça orientação, mas resista à tentação de microgerenciar. Você vai se surpreender com o que as pessoas são capazes quando recebem verdadeira confiança. E quando testemunhar os resultados, volte aqui e compartilhe como foi essa experiência. Sua história pode inspirar outros líderes a darem o mesmo salto. Porque liderança não é sobre brilhar sozinho, é sobre acender luzes nos outros. E quando você faz isso, cria não apenas um legado, mas um movimento. No próximo segmento, vamos revelar como os grandes líderes constroem culturas que perpetuam a excelência, mesmo depois que eles saem de cena. Você está pronto para descobrir como transformar sua liderança pessoal em um legado duradouro? Porque quando você dominar essa transição, seu impacto continuará crescendo muito além do seu alcance individual. E essa é a verdadeira medida de um líder extraordinário. O que separa um líder temporário de um líder que deixa um legado duradouro? Não é inteligência, carisma ou até mesmo resultados imediatos. É algo muito mais profundo. A capacidade de construir uma cultura que sobrevive e prospera mesmo após sua partida. Os grandes líderes entendem que seu verdadeiro teste não é o que acontece enquanto estão no comando, mas o que continua acontecendo quando já não estão presentes. Você já parou para pensar que tipo de sementes está plantando na organização ou equipe que lidera? Sementes que morrem com sua ausência ou sementes que crescem e se multiplicam? Aqui está uma verdade que vai mudar sua perspectiva sobre liderança. Cultura não é criada por discursos motivacionais ou placas na parede. Cultura é o comportamento que você tolera, celebra ou corrige no dia a dia. Os verdadeiros líderes de legado são obsessivos com os pequenos atos que, repetidos diariamente, se tornam a identidade do grupo. Quantas vezes esta semana você parou para observar e moldar ativamente esses comportamentos sutis em sua equipe? Quantas conversas difíceis sobre valores você adiou porque pareciam menos urgentes que os resultados trimestrais? Os impérios mais duradouros da história foram construídos não sobre personalidades carismáticas, mas sobre sistemas e princípios claros. Pense na Marinha Britânica no século XVIII. Eles dominaram os mares não porque tinham os melhores capitães, mas porque criaram um sistema que produzia excelentes capitães consistentemente. Essa é a diferença entre liderar pessoas e construir uma máquina de liderança. Você está focado apenas nos resultados de hoje ou está criando os mecanismos que garantirão excelência amanhã, independentemente de sua presença?
Mas como construir essa cultura de legado? Comece identificando os 3 comportamentos fundamentais que, se praticados por todos diariamente, transformariam completamente sua organização. Agora faça um inventário honesto. Quanto tempo você dedica ativamente a reforçar esses comportamentos versus quanto tempo gera apenas em atividades operacionais? Os líderes de legado invertem essa proporção. Eles sabem que cultivar o solo cultural é mais importante que colher frutos imediatos. Experimente este exercício transformador. Nesta semana, substitua uma de suas reuniões operacionais por uma conversa profunda sobre cultura. Pergunte à sua equipe: que comportamentos nos orgulhariam se fossem praticados por todos sem necessidade de supervisão? Depois trabalhe para tornar esses comportamentos visíveis, mensuráveis e recompensados. Em 3 meses, avalie a diferença no clima e nos resultados. Você vai descobrir que cultura não é um elemento soft, é a alavanca mais poderosa para resultados sustentáveis. Aqui está o paradoxo supremo da liderança com legado. Quanto mais você se torna dispensável no dia a dia, mais indispensável se torna para a história da organização. Os líderes que precisam estar em todas as decisões criam dependência. Os líderes que criam sistemas claros e desenvolvem pessoas competentes criam perpetuação. Quantas vezes você já se pegou resistindo a delegar decisões importantes por medo de perder controle? Qual o custo dessa atitude para o crescimento da sua equipe e organização? Esta semana, desafie-se a identificar um sistema ou processo que depende excessivamente de você e comece a transferi-lo para outros. Documente princípios, não ordens. Ensine critérios, não respostas. E observe como essa abordagem libera você para focar no verdadeiro trabalho da liderança. Pensar no futuro enquanto outros cuidam do presente. Quando fizer essa transição, volte aqui e compartilhe o que aprendeu. Sua experiência pode ajudar outros líderes a darem esse salto crucial. Porque no final das contas, a verdadeira medida de um líder não está no que conquistou, mas no que continua crescendo depois dele. No próximo segmento, vamos revelar como os maiores líderes da história prepararam seu sucessor, muitas vezes seu ato final e mais corajoso de liderança. Você está pronto para descobrir como transformar seu impacto atual em um legado eterno? Porque quando você dominar essa transição, terá alcançado o ápice da arte da liderança, tornar-se desnecessário. E essa é a contradição mais bela e poderosa que todo grande líder eventualmente abraça. Ao longo desta jornada, revelamos os segredos que os grandes líderes nunca contam, mas que você agora domina. Desde o poder do silêncio estratégico até a arte de transformar conhecimento em ação consistente. Da resiliência que transforma fracassos em degraus até a gestão magistral da energia mental. Da autenticidade que inspira até a capacidade de multiplicar líderes. E, finalmente, a sabedoria suprema. Construir culturas que transcendem indivíduos. Cada uma dessas lições é um marco em sua evolução como líder. Mas aqui está a pergunta final. O que você fará com esse conhecimento a partir de hoje? Liderança nunca foi sobre acumular informações. É sobre transformação diária. Você pode concordar com cada palavra dita, pode ter tido insights poderosos, mas se não aplicar, nada mudará. Os verdadeiros líderes não são os que mais sabem, mas os que mais agem com o que sabem. Qual será seu primeiro passo concreto após terminar este vídeo? Escolha uma única lição para implementar imediatamente, apenas uma, e comprometa-se com ela pelos próximos 21 dias. Essa simples decisão pode marcar o início de uma nova era em sua jornada. Antes de encerrarmos, quero ouvir você. Nos comentários, compartilhe qual foi seu maior aprendizado e como planeja aplicá-lo. Sua experiência não só solidificará seu compromisso, como inspirará outros espectadores. E se este conteúdo trouxe valor para você, faça 3 coisas importantes. Primeiro, clique no like. Esse simples gesto ajuda o algoritmo a levar essas lições para mais pessoas que precisam delas. Segundo, inscreva-se no canal. Temos muito mais insights transformadores a compartilhar. E terceiro,
Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essas verdades, porque liderança é sobre elevar os outros junto com você. O convite está feito. O conhecimento foi compartilhado. Agora a bola está em seu campo. Você vai ser apenas mais um espectador ou vai se tornar aquele líder extraordinário que sente que está destinado a ser? A escolha, como sempre, é inteiramente sua. E lembre-se, grandes líderes não esperam condições perfeitas. Eles criam oportunidades a partir das circunstâncias atuais. Seu próximo nível de impacto começa agora. Não perca nosso próximo conteúdo exclusivo que já está na sua tela. Ele vai te equipar com as estratégias decisórias que separam os bons líderes dos lendários. Até lá, pratique o que aprendeu hoje e prepare-se para levar suas habilidades de liderança a um patamar ainda mais alto. A jornada continua, e o melhor está por vir.